Fala, galerinha do Estou Preparado, sejam bem-vindos aqui para mais um webinário, para mais uma live, e agora a nossa super ronda aí para o concurso de agente de trânsito de Olinda. Galera, vocês que estão acompanhando ao vivo aí, comentem de onde que vocês estão assistindo, se tem alguém de Olinda aí, se tem alguém de Recife, alguém de outros lugares aí de Pernambuco ou de outros estados que a gente vai estar acompanhando aqui. Então, vou aguardar esse feedback enquanto a gente começa. Tá tudo ok aí com o áudio, com a imagem? Coloquem aí no chat. Então, sejam bem-vindos aqui à nossa live. Eu sou o professor Matheus Iata, professor de português aqui do Estou Preparado, e a gente vai comentar aí sobre o nosso concurso e cá entre nós. Que concurso excelente, hein? Então, sejam bem-vindos aí, galerinha do Estou Preparado, ou para os mais íntimos, EP. Então, vamos reproduzir aí na nossa tela. E eu quero aí a participação de vocês, viu? Ninguém ainda comentou nada no chat. Então, bora lá. Olha aí, o Rodrigo falou que é de Recife. Então, muito bem, pertinho, né? Olinda. Então, show de bola. Pessoal, então, como eu disse aí para vocês, meu nome é Matheus Iata. A gente vai trabalhar aqui português na nossa super ronda aí de agente de trânsito para Olinda. Então, muito bem, todo mundo animadíssimo aí nesse domingo para mais uma live. Pessoal, eu tirei isso daqui do site do Estou Preparado. Eu vi que lá no site a equipe está organizando o edital de forma mais lúdica, fica muito mais fácil de a gente analisar pelo site. Então, vocês podem acessar lá o nosso site, estoupreparado.com. Então, aqui, ó, olha só a remuneração, 5.395. E ainda tem adicional se você tiver a habilitação. Somando isso daqui, olha o valor que fica. Fica 6.065,22 centavos. Excelente aí, não é? Tá pagando mais que a Polícia Militar. Então, bora lá. Português tem um peso aí 2, são 10 questões, né? Só que peso 2, então a gente tem aí um total de 20 pontos. Fora isso, a gente tem informática, história de Olinda, né? Mais 10 questões, aí 5 de cada. A banca, ela delimita um mínimo, viu? Então a gente tem que acertar aqui 5 questões, aqui a gente tem que acertar 2 questões e aqui 2 questões. Então, muito cuidado aí para a gente fazer aí pelo menos a quantidade mínima. Então, bora lá. Continuando, a gente tem conhecimentos específicos aí, apenas 2 disciplinas, e a gente tem redação, que é o grande peso, né? 100 pontos aí só para a parte de redação. A gente tem aí um conteúdo de língua portuguesa, um conteúdo programático não muito extenso, né? Poucos conteúdos, digamos assim. A gente vai trabalhar hoje aqui praticamente metade do nosso edital. A gente vai comentar como que a banca trabalha a parte de texto, tipologia, ortografia, acentuação gráfica, classes de palavras, tempos e modos verbais e a parte de sintaxe, tanto da oração quanto do período. A gente vai trabalhar tudo isso hoje, beleza? Então, colocando aí, dividindo a tela, o Christian falou que tem 10 vagas, né? Exatamente, Christian. Uma é sua, né? Tem que pensar assim. Então, bora lá. Mais uma vez, concurso excelente. Isso daqui tem que motivar vocês, viu? Então, bora lá, começar a preparação de agora. Como é que a nossa banca cobra a parte de língua portuguesa? Deixa eu voltar aqui para explicar. A gente tem aí, a banca gosta de cobrar texto. Então, podem esperar aí de 2 a 3 ou 4 questões aí no máximo de texto. E a banca, ela coloca, infelizmente, textos cansativos, textos grandes aí. Vamos chutar aí 10 parágrafos, um texto. Praticamente a primeira página vai ser só texto. Eu trouxe aqui um texto para vocês de uma das últimas provas da banca, sempre trazendo textos atuais, né, textos aí recentes, e esse texto fala sobre uma série da Netflix. Como vocês podem ver, o texto ele é relativamente grande, só que eu não coloquei o texto por completo. Esse texto tinha 10 parágrafos, mas eu não coloquei aí o texto por completo. Só por essa introdução já dá para a gente fazer uma questão de texto para ver como é que a nossa banca cobra. Então, mais uma vez, característica da banca, textos grandes, e ela gosta de trabalhar referências. Então, bora ver como é que funciona. Vamos fazer essa leitura rápida aqui. Quem é Arsène Lupin? O ladrão de casaca que inspirou a Sunny na série da Netflix. Então a gente tem aqui, quem já assistiu essa série aí? É a série sobre o Arsène Lupin, um ladrão aí, né? Então difícil terminar os episódios de Lupin e não ficar interessado em saber mais sobre Arsène Lupin. Na série, o ladrão de casaca é uma espécie de modelo para o protagonista vivido
por Omar, inspirando todos os seus planos, desde os pseudônimos que usa até os numerosos disfarces. A influência é tanto que o detetive Guedira, como bom fã do personagem, reconhece o padrão nas atividades ilícitas de Hassani Diop. Isso porque, embora Lupin não seja um nome tão familiar para o público brasileiro, ele é basicamente o Sherlock Holmes dos franceses. Quer dizer, isso se o herói de Arthur Conan não investigasse crimes, mas sim os cometessem. O que a gente tem que prestar atenção aqui? A banca, ela gosta de referência. Então, a primeira curiosidade que a gente tem que colocar aqui é que o nosso texto faz uma comparação com Sherlock Holmes. Tudo isso a gente tem que ter atenção. A banca faz comparações aí a erro de referência. Então, a gente vai dizer, ó, que aqui vou anotar. A banca faz uma comparação para facilitar na hora da resolução da questão. E quem foi que criou aí, ó, vou colocar de verde para combinar. Quem foi que criou aí o personagem de Sherlock Holmes? Foi esse cara aqui, ó. Arthur Conan, ele criou Sherlock Holmes. Então não vamos confundir. Se a banca perguntar quem criou Arsène Lupin, foi Arthur Conan? Não, Arthur Conan criou Sherlock Holmes. Beleza. Continuando. Ainda assim, essa comparação está longe de ser infundada. Holmes, de fato, foi uma das inspirações do autor Maurice Leblanc para criar Arsène Lupin. Então, olha só. Quem foi que criou, então, Arsène Lupin? Foi Maurice Leblanc. Eu estou colocando aqui da mesma cor para a gente não confundir. Basicamente, é o que a nossa banca cobra em texto. É referência. Então, ela vai perguntar, quem criou Arsène Lupin? Foi Maurice Leblanc. Quem criou Sherlock Holmes? Coloquei de verde aqui. Foi Arthur Conan. Então, aí a gente tem que trabalhar essas referências. Continuando. Especula-se que o personagem seja uma mistura de 5 figuras, entre pessoas reais e ficcionais. Uma delas foi Marius Jacob. Adepto de uma vertente do anarquismo, o ilegalismo, Jacob era um ladrão conhecido pelo seu senso de humor e pela generosidade com suas vítimas, traços bastante reconhecíveis em Lupin, inclusive os valores anarquistas. O nome do ladrão de casaca, por sua vez, parece ser inspirado em Arsène Lupin, um conselheiro municipal. Então, vou colocar aqui de outra cor agora, vou colocar aqui dessa cor. Quem é esse daqui? Percebam que o nome é bem parecido, ó. O nome é bem parecido. A banca, ela vai trabalhar essas particularidades. Esse nome foi inspirado nesse daqui. E quem é esse aí? Arsène Lupin, com ó, é um conselheiro municipal de Paris. Além dessas personalidades históricas, estudiosos ainda apontam elementos de personagens criados pelo inglês e pelo francês, todos criminosos conhecidos pela elegância. Estamos finalizando. A partir dessa amálgama de referências, Leblanc, quem foi Leblanc foi quem criou o Arsène Lupin, né? Atendeu o pedido do editor da revista e escreveu A Detenção de Arsène Lupin em 1905. No texto, o autor apresentou seu sofisticado protagonista, que apesar de sempre usar uma cartola e um monóculo, era irreconhecível. Afinal, esperto como poucos, ele era muito habilidoso e um verdadeiro mestre dos disfarces. Por isso, sempre escapava, por mais improvável que fosse a situação. A história foi um sucesso tão notável que Leblanc continuou produzindo tramas centradas em Lupin por quase 40 anos. No total, foram 38 contos, 15 romances, 4 peças de teatro e 3 novelas, dentre as quais um embate contra o famoso detetive Conan Doyle. Nela, parodiado como Sherlock Holmes. Então, olha só, a gente tem aqui o detetive de Conan Doyle, parodiado por Sherlock Holmes. Tudo isso daqui a banca pode cobrar. Ó. Percebam que esse nome é parecido com Sherlock Holmes, né? Então, a gente tem Sherlock Holmes aqui no início, e agora a banca já coloca outro nome que é bem parecido, que é quem? Sherlock Holmes. Então, tudo isso pode ser tema aí de questão. E para finalizar, eu coloquei já, aqui a gente tinha mais ou menos uns 5 parágrafos ainda, e eu coloquei só a conclusão aí do texto. Fato é que, quer você o conheça pelos livros ou pelas numerosas adaptações, Arsène Lupin é um personagem memorável, cujas façanhas sempre deixam seu público com vontade demais. Por isso, enquanto a Netflix não anuncia a data de estreia da 3ª temporada de Lupin, que já foi confirmada por Omar, não faltam opções para seus espectadores matarem as saudades.
Por que que não faltam opções? Porque, ó, tem aqui um monte de obra, 38 contos, 15 romances, 4 peças. A Netflix se inspirou, deixa eu colocar de outra cor aqui agora. A Netflix se inspirou, então, nesse personagem aqui, e aí a gente tem aí o autor da obra da Netflix, no caso, que é esse Omar aí. Beleza, continuando. Percebam que no nosso concurso são 5 alternativas, né? 5 alternativas. Mas normalmente a banca coloca provas de 4 alternativas. Então a gente vai ter aqui vezes de responder questões de 4 alternativas e questões de 5 alternativas. Então, mais uma vez, textos grandes é o que a gente espera aí dessa prova, mas que as questões são basicamente de referência. Então, olha só, letra A gente tem que marcar aí a alternativa correta, que está de acordo aí com as informações presentes no texto. O que é que você precisa para acertar uma questão dessa? Atenção, somente atenção. Cara, é o que eu costumo falar. Cara, crachá, cara, crachá. E a banca gosta de questão de texto. Então, aí, no máximo, umas 4 questões, a gente precisa de quê para acertar? Unicamente atenção, atenção. E lembrando que português é peso 2, né? Então, a gente tem que ter atenção, não precisa de nada aí para acertar, somente atenção. Então, bora ler com atenção aqui. Maurice Leblanc é autor da série televisiva Lupin. Não, ele não é o autor. Vamos voltar aqui, ó. Ele criou o personagem. Vamos voltar aqui, ó. Foi bem no início, né? Ou melhor, aqui. A gente tem que Maurice Leblanc, ele cria o personagem de Arsène Lupin. Então a gente vai dizer aqui, ó, que esse daqui foi que criou a obra da Netflix inspirada aí no personagem, né? Então ele não cria, ele não é autor da série da Netflix. Ele cria o personagem. Ele cria o personagem. Percebam que é sempre erro de referência. Erro de referência. Letra B. Sherlock Holmes é um personagem criado por Arthur Conan Doyle. Será se é Sherlock Holmes? Vamos procurar então por esse nome aqui, ó. Arthur Conan Doyle. Vamos ver qual foi o personagem que ele criou aí. Voltando aqui ao texto, a gente vê o seguinte. Esse cara aqui, que é o que diz lá na questão, Arthur Conan Doyle, ele cria, na verdade, é Sherlock Holmes. Percebam como não precisa de nada, é só uma leitura atenta, leitura atenta. Beleza que o texto ele vai ser grande, é um texto enfadonho, digamos assim, mas é ir ao parágrafo que consta lá na alternativa e ver se bate ou não, cara crachá. Então ele não cria esse cara aqui, o personagem, ele cria Sherlock Holmes. Ele cria Sherlock Holmes. Eu coloquei só uma de texto, viu, para a gente ver como é que a banca cobra. Letra C. Arsène Lupin é um personagem criado por Maurice Leblanc. Olha só. Se a gente faz uma leitura assim bem rápida, a gente jura que a letra D está correta. Porque a gente acabou de falar aqui, ó, que Maurice Leblanc, ele cria o personagem de quê? De Lupin. É Arsène Lupin. Olha só, cuidado, que o único erro dessa questão foi trocar um O por um U. O único erro. Arsène Lupin é o personagem. Esse cara aqui, Arsène Lupin com O, com a letra O, é o quê? A gente marcou aqui no texto. Com a letra O, a gente disse que ele é um conselheiro, que inclusive serviu de inspiração para que o nome Arsène Lupin com U fosse criado. Então, é leitura atenta, basicamente leitura atenta. Então, a gente vai dizer que o único erro é porque é com a letra U. Então, o nosso gabarito fica sendo letra D, que diz o quê? Sherlock Holmes não é um personagem da obra chamada de Lupin. O texto cita Sherlock Holmes apenas a título de comparação, né? Disse aí que é como se fosse o Sherlock Holmes para os franceses. Então, é apenas uma comparação. Ele realmente não é um personagem da obra de Lupin. Então, letra D está correta. E com isso a gente finaliza essa questão de texto. Só tinha uma questão de texto para mostrar como a banca cobra. É basicamente questão de referência, erros de referência. É você olhar lá no texto e ver se casa com a informação presente, certo? Então, gabarito letra D. Então, vamos lá para a questão de número 2. A questão de número 2 é o segundo tópico do nosso edital. Com certeza, uma questão dessa deve vir aí na sua prova,
perguntando sobre a tipologia textual. Tipologia textual. O que é tipologia textual? É aquele conteúdo que estuda os tipos de texto. A gente tem texto narrativo, descritivo, injuntivo. Então, a gente pode comentar de maneira bem rápida aqui, já que vai ser uma questão aí da prova, né? Segundo as últimas provas, a banca sempre cobrou. Então, a gente tem aí, quais são os tipos de texto? A gente tem a narração. Deixa eu só tirar aqui o zoom de vocês. Pronto. A gente tem aqui a narração. A gente tem 4 principais tipos de texto. Deixa eu colocar aqui mais abaixo. A gente tem a narração, a gente tem a descrição, a gente tem a dissertação e a gente tem o texto injuntivo. Deixa eu colocar aqui. Chamar de injunção aqui, certo? Comentando de maneira bem rápida. A narração é aquele tipo de texto que conta uma historinha, conta um fato. Então vai ter personagens aí, vai ter um lugar, um espaço onde essa história se passa. E os verbos, eles têm que estar no passado, né? Verbos de ação no passado, já que a história já aconteceu, então a gente utiliza verbos no passado. Quando a gente descreve algo, a gente conta como é. Por exemplo, se eu vou descrever esta caneta, eu vou dizer que esta caneta tem uma ponta fina, ela é de cor azul, ela possui aqui uma base que é azul também, ela possui aqui uma parte transparente. Então, descrever é contar como uma coisa é. Dissertar é você expor uma ideia. Dissertar é você expor uma ideia. Vamos colocar aqui, é expor uma ideia. Só que você pode expor uma ideia de duas formas. Você pode expor uma ideia aí somente, unicamente para comprovar que você está certo sobre aquela ideia. É o que a gente chama aí de texto argumentativo. Então, a gente tem a dissertação argumentativa e a gente tem a dissertação expositiva também. Vamos anotar aqui a diferença. A dissertação argumentativa é quando você coloca aquela ideia somente para você comprovar que aquela ideia está correta. Somente para comprovar. Então, se eu digo assim, olha, todo estudante deveria estudar diante da cor azul. É uma ideia, né? É uma ideia. Só que eu coloquei essa ideia para eu comprovar que a minha ideia está certa. Quando eu digo assim, ó, todo estudante deveria estudar diante da cor azul, visto que o seu cérebro possui regiões que são desinibidas e as áreas responsáveis pela retenção de conhecimento, elas são influenciadas aí, né? Então, todo estudante deveria estudar diante da cor azul. Isso se evidencia também pela neurociência, que comprova aí que a cor azul é a cor do conhecimento, responsável pela retenção de conhecimento. O que foi que eu fiz? Um texto dissertativo argumentativo. Eu comprovei aí a minha ideia. Então, diferente do texto expositivo, que é quando a gente coloca uma ideia somente para informar, só para informar. Então, vamos colocar aqui a ideia, não é para comprovar que ela está certa ou não, é só para informar. Se eu digo assim, o sistema solar é composto atualmente por 8 planetas, sendo que a Terra se encontra na 4ª posição de mais distante do Sol. Isso é o quê? Um texto expositivo, só informei. É por esse motivo que ele também pode ser chamado de texto informativo. Texto informativo. Quando eu digo assim, a água é um dos principais solventes do mundo, sendo que o nosso corpo é composto por 70% de água. Coloquei ali uma ideia só para informar, não quero comprovar nada, né? Então também pode ser chamado de texto informativo. Quanto que a injunção vai ser o quê? A injunção vai ser aí um texto que serve para dar instrução, somente para dar instrução. Então, quando eu tenho aí manual de instrução, receita de bolo, receita de médico, tudo isso daí dá instrução, né? A gente chama de texto injuntivo, ou então texto instrucional, né? E a nossa banca, normalmente todas as bancas só cobram esses 4 aí. Só que a nossa banca, ela também cobra um texto chamado de texto dialogal. O que é um texto dialogal? O próprio nome já está dizendo. É um texto feito por meio de diálogos. Lembra aqueles textos aí que tem travessão, muito travessão? E aí tem assim,
Um diz uma coisa, o travessão indica aí a mudança de personagem, né? Um diz uma coisa, o outro diz outra coisa. É diálogo, é um texto que tem diálogo, então a gente pode ter travessões, pode ter dois pontos, né? Falas aí, um texto formado por meio de diálogos. Beleza. Então, continuando, a gente vê aqui que o nosso texto é um texto o quê? É um texto que tem aí informação, tá falando sobre Arsène Lupin, sobre essa série, não é? Então, vamos anotar aqui. É um texto que traz informação, é um texto que traz informação e também é um texto que conta como é. Olha só, é um ladrão de casaca, é uma espécie de modelo para o protagonista. Diz aqui também, ó, deixa eu colocar lá no último parágrafo. Diz aí que é um personagem memorável. Não está descrevendo? Então a gente tem duas coisas aí nesse texto. A gente tem tanto descrição, que conta como o personagem é, e a gente tem exposição, né? Um texto expositivo, um texto que informa, que conta aí sobre essa série, sobre esse personagem. Então, questão tranquila, gabarito letra B é um texto descritivo e expositivo. A nossa banca, ela gosta de misturar aí as tipologias. Então, a gente tem tanto descrição quanto informação. Então, gabarito, letra B, beleza? E aí, a galera do chat, olha só, o Douglas entrou aí, muito bem, Douglas, professor de matemática, excelente. Então, vamos lá, questão de número 3. A palavra extraído, a gente tem aí, ó, uma questão de acentuação. Questão de acentuação. A palavra extraído é acentuada pelo mesmo motivo que a palavra. E aí, o que, é que vocês acham? Agora eu quero ver a participação de vocês. Estou achando esse chat aí muito parado. Bora lá. Bora lá, Rodrigo, Christian, José Augusto, Sofia, a galera que está ao vivo aí. O que, é que vocês acham? Quem acha que é a letra A de Antártica original, Antártica Sub-Zero, Ambev, Amistel? Quem acha que é a letra B de Budweiser, Boêmia, Bavária, Brahma? Quem acha que a letra C de Corona, Serpa, cerveja? Quem acha que a letra D de Dove, Devassa? E letra E de Eisenbach? Ah, esqueci, vocês não bebem, né? Vocês estão focados aí, apesar de ser carnaval, vocês estão focados no concurso, né? Muito bem. Olha aí, o Douglas falou que acha que é a letra D. Ou melhor, o Christian, desculpa. O Christian achou que acha que é a letra D. Bora lá. Alguém mais? Vamos analisar o seguinte, a nossa banca, quando ela vai perguntar uma regra de acentuação gráfica, a gente tem o seguinte, a palavra ela pode ser proparoxítona, pode ser paroxítona, pode ser oxítona, pode ser um monossílabo tônico. Isso daqui é o que a gente chama de regra geral. Regra geral, regra geral. Só que existem regras específicas. A regra específica que eu quero trabalhar com vocês hoje é a regra do formador de hiato. Como é que funciona essa regra? Quando a gente tem duas vogais, uma do lado da outra, a gente sempre vai ter essa ordem, primeira vogal e segunda vogal. O que a gente vai combinar aqui? A regra do hiato, ela também é chamada da regra do iutônicos. Iutônicos. Como é que vai funcionar aqui? Se a gente tiver na segunda posição, a segunda posição aí da vogal, se essa vogal for a letra I ou a letra U, formando aí a sílaba mais forte, é o que a gente chama de quê? Sílaba tônica, não é? Sílaba tônica. A gente vai dizer que, obrigatoriamente, a gente vai ter que acentuar esse I e esse U. É o que a gente chama de regra do formador de hiato. Em outras palavras, a gente acentua somente para separar essas vogais. Vamos dar um exemplo aqui. Na palavra baú, a gente tem o quê? Ó? Duas vogais, uma do lado da outra. Quem é que está na segunda posição? Segunda posição é a letra U. Ó, combinou. Letra U ou letra I na segunda posição, formando a sílaba mais forte. Qual é a sílaba mais forte de baú? Não é a letra U? Então é isso. Letra I ou letra U na segunda posição, formando a sílaba mais forte, a gente faz o quê? Acentua. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. A gente tem letra A e letra I, não é? Letra A e letra I. Quem é que está na segunda posição? Não é a letra I. E qual é a sílaba mais forte de extraído? É a letra I. Então, a gente acentua somente para formar um
hiato, é a regra do formador de hiato. Onde é que eu tenho essa mesma regra? Aqui em saúde, ó. O U está na segunda posição do encontro, ó. Primeiro, segundo. Então, eu acento U para formar um hiato, porque a sílaba mais forte é a letra U. Saúde. Então, é basicamente isso a regra do hiato, beleza? Não se preocupem, tá? Não se preocupem que a hora de errar é essa. Não pode errar na hora da prova, beleza? Então, vamos comentar aqui a letra D. Muita gente falou letra D. Letra D, a gente tem uma palavra que a gente chama de palavra paroxítona, não é? Palavra paroxítona, que é quando a sílaba tônica é a penúltima. Vamos memorizar o seguinte: sempre que tiver um acento na sílaba vizinha, sempre que tiver um acento na sílaba vizinha, ó, acento no vizinho, memoriza, acento no vizinho, o final fica juntinho. Acento no vizinho, o final fica juntinho. Acento no vizinho, o final fica juntinho. Então, isso daqui não é um hiato. Se fica junto, é o quê? Ditongo. Ditongo é o que fica junto. Acento no vizinho, o final fica juntinho. Então, aqui a gente tem um ditongo, tá? Paroxítona que termina em ditongo. Não é regra do hiato. Aqui a gente tem uma proparoxítona, né? Que é quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Proparoxítona. Aqui a gente tem do mesmo jeito, ó, mesmo da letra D, ó. Acento no vizinho, o final fica juntinho. Então aqui é paroxítona, que termina também em ditongo. Paroxítona, que termina em ditongo. Acento no vizinho, o final fica juntinho. E aqui é a regra de acento diferencial, né? Acento diferencial. Esse daqui, o tem, sem acento, é quando a gente coloca um sujeito no singular. Quando eu digo assim, ele tem que estudar. Esse tem é sem acento. Agora, quando eu digo assim, eles, aí é plural, não é? Aí eu coloco acento. Eles têm que estudar. Gabarito, então, letra B, né? Gabarito, letra B, de Boêmia. Falando em acentuação gráfica, existe também dupla pronúncia prosódica. Você pode falar Boêmia ou Boemia, Xerox, Xerox, né? Nossa banca não cobra isso. Vamos lá para a questão de número 4. Estou gostando de ver a participação. São R$ 6.065, galera. R$ 6.065, com basicamente 2 matérias de específico e 3 matérias de conhecimentos básicos e uma redação que vale 100 pontos. Um concurso aí que não tem muita coisa, né? Comparado com, por exemplo, o concurso da PM, que é de muitas disciplinas, né? Então vamos lá, questão de número 4, a gente vai começar aí a trabalhar agora a parte de classes de palavras. Classes de palavras. É aquela parte da gramática que estuda o que é um substantivo, um adjetivo, um numeral, um pronome. Então, olha só, a nossa banca gosta muito, 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 muito de sublinhar palavras e perguntar qual é a classe gramatical. Então, olha só, o texto aí. Em alguns dos recém-nascidos desse grupo, e aí a banca pergunta qual é a classe de palavra do termo alguns. Quando eu digo assim, alguns dos recém-nascidos, a gente tem aqui um pronome, que é um pronome de que tipo? Eu sei quem são esses alguns, sempre quando eu digo assim, algum, nenhum, todos, é uma coisa que indefine, a gente não sabe ao fato, né? Indefine aí. Então a gente vai dizer que é um pronome indefinido. Quando a gente tem algum, nenhum, qualquer, ninguém, tudo isso indefine, né? Pronome indefinido. E aqui a gente tem, ó, desse grupo, podem desenvolver sintomas clínicos. Sintomas clínicos. Qual é a classe de palavra de clínicos? Lembra que substantivo é tudo aquilo que dá nome. Então, isso aqui é uma caneta, isso aqui é um celular. Tudo isso que dá nome é substantivo. Sintoma não é um nome, sintoma é um nome. Então, a gente vai dizer que é o quê? Um substantivo. Agora, tudo que dá característica, adjetivo. Caneta branca, celular branco também. Então, a gente vai dizer que tudo que é característica é adjetivo. Então, aqui é o adjetivo. Sintoma clínico. Como é esse sintoma? Clínico é a característica, certo? Então, aí a gente já tem, então, que temos aí um pronome indefinido. Então, pode ser tanto a letra A quanto a letra E. E a gente tem também um adjetivo. Adjetivo. Opa, então, por exclusão, só pode ser a letra E, né?
Quem falou letra A, eu falei de substantivo, né? Não sei se dá para ver aqui, o que está sublinhado é a palavrinha clínicos. O que está sublinhado é a palavrinha clínicos, beleza? Então, bora lá. Continuando. E deficiências na vida adulta afetando sobretudo. O que é esse sobretudo? Troca por uma palavra que você conhece. Sobretudo quer dizer acima de tudo, quer dizer principalmente. Principalmente. Quer dizer principalmente, não é? Eu estou aí modificando o sentido de quem? Do verbo. Como é que está sendo afetado? De maneira principal, acima de qualquer coisa, principalmente. Isso daí é o que a gente chama de advérbio. Advérbio é o que acompanha o verbo, né? Modifica o sentido dele. De maneira principal, sobretudo, acima de tudo, né? Então, por exclusão, a gente tem aí o advérbio. Gabarito, então, letra E, de estou preparado, né? Todo mundo, eu quero ver todo mundo aqui preparado. Uma vez me enviaram uma figurinha no WhatsApp que era a logo do Estou Preparado, só que tinha um não em cima, não estou preparado. Eu não quero ninguém assim, beleza? Todo mundo estudando com antecedência, ainda a gente tem muitos dias para a nossa prova. Então, gabarito, letra E. Questão de número 5. Vamos ver se vocês acertam. Agora essa daí eu vou deixar com vocês. O Ministério da Saúde decretou situação de emergência na região da terra indígena Yanomami, a maior reserva indígena do Brasil, com 100 mil quilômetros quadrados distribuídos pela floresta amazônica entre os estados do Amazonas e de Roraima. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, as classes das palavras destacadas. E aí? O que vocês acham? O de é o quê? Preposição ou conjunção? O com é preposição ou conjunção? E o entre é preposição ou conjunção? Pessoal, a gente tem no português, desculpa, a gente tem no português 10 classes de palavras. 10 classes de palavras. Hoje a gente vai ter uma missão aqui. Eu não sei qual é o seu método de estudo, mas eu gosto muito de colocar papel na parede para estudar. E aí eu fico olhando, a mesa está aqui, a parede está aqui na frente, eu fico olhando lá para os papéis, e aí o cérebro acaba memorizando por memória fotográfica. Então eu quero que vocês, a partir de hoje, aprendam quais são as preposições da língua portuguesa. Preposições da língua portuguesa. Eu conheço uma pessoa que tatuou as preposições aqui no braço. Ela falou, agora eu quero ver errar isso aqui em concurso. Mas não precisa de tudo isso, não. É só você deixar lá na parede do quarto durante um mês aí que você memoriza. Como é que eu gosto de memorizar? Eu gosto de colocar em ordem alfabética. Então, colocar as que tem a letra A, depois as que tem a letra C. Então, olha só, a gente tem a preposição a, aí depois a gente tem ante, até, após. A ante, até, após. Tudo isso daqui é preposição. A ante, até, após. Aí depois vem os grupos de dois, ó. Com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por. Eu gosto de colocar em ordem alfabética. Para, perante, por, e só tem mais uma linha. Para, perante, por. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Para, perante, por. Embora a inteligência artificial me ajude. Pronto, deixa eu ver se assim fica bom. Para, perante, por. E aí a última linha, que é com a letra S. Sem, sob, sobre e traz. Essas são as 17 preposições da língua portuguesa. Então, se você lembrasse essas preposições, você ia ver que o de é uma preposição. Olha aqui o de é uma preposição. Você ia ver que o com também é outra preposição. E o entre também é outra preposição aqui, ó. Deixa eu fazer assim. O entre é outra preposição. Então, a gente só tem aí preposições da língua portuguesa. É por isso que o nosso gabarito fica sendo letra C, tá? Então, memoriza que aí não tem como errar, né? Confundir com conjunção. Que não está nessa lista, aí é conjunção. Se tivesse um i, conjunção, não está nessa lista, beleza? Questão de número 6, vamos lá. No nosso edital, eu não vou voltar aqui para não deixar vocês tontos, mas no nosso edital tem lá classes de palavras
e tem um subtópico. Esse subtópico é falando sobre verbos. E aí, falando de verbo, tem lá um tópico que é tempos verbais. E a nossa banca ela é muito simples. Como vocês podem ver, na verdade, tudo muito simples, né? Não fizemos nenhuma questão de alto nível, tudo questão, digamos assim, médio para baixo, né? É uma questão, uma banca muito tranquila. E também é tranquila em relação a verbo. A gente tem dois verbos aqui, né? E a banca pergunta qual é o tempo e o modo que eles foram conjugados. O tempo e o modo que eles foram conjugados. Então vamos lá. Hoje eu quero falar do tempo passado. Apareceu está no passado, acabou está no passado, né? Então o passado a gente chama aí de pretérito. Vamos anotar aí. O passado a gente chama de pretérito na língua portuguesa. Quem quiser já colocar um gabarito para essa questão, pode ficar à vontade, beleza? A gente chama de pretérito. Daí a gente tem três tipos de pretérito. A gente tem o pretérito perfeito, a gente tem o pretérito imperfeito. Eu quero falar só desses dois aqui por enquanto. A gente tem o pretérito perfeito e a gente tem o pretérito imperfeito. Como é que eu vou fazer para memorizar a diferença entre eles? Pessoal, pela gramática, é muito chatinho memorizar isso aqui, porque a gramática obriga a gente a memorizar a terminação de verbo. A gente não tem verbo que termina em AR, que termina em ER e que termina em ER. É o que a gente chama de verbos de primeira conjugação, segunda e terceira. Na gramática diz que a gente tem que memorizar. Se o verbo for de primeira e for pretérito perfeito, termina em alguma coisa. Se for imperfeito, terminar em AR, termina em AVA. Tem que decorar tudo e ainda se for irregular, tem que decorar. Então a dica é, não vamos aprender pela gramática. Não vamos aprender pela gramática. Vamos aprender com bizu. Professor, qual é o bizu? O bizu é o seguinte, sempre que você colocar a palavrinha ontem, antes de qualquer verbo, você consegue conjugar ele no pretérito perfeito. Então, vamos colocar aqui exemplos, ó. Ontem, o verbo estudar. Ontem eu estudei. O verbo correr. Ontem eu corri. O verbo pedir. Eita, tá? Vocês não estão enxergando, né? O verbo pedir. Ontem eu pedi. E assim por diante. Para conjugar qualquer verbo no pretérito imperfeito, a gente vai colocar a palavrinha antigamente. Antigamente. Antigamente dá a ideia de que faz mais tempo, né? Antigamente. Então, olha só, o verbo estudar. Antigamente eu estudava. Antigamente eu corria. Antigamente eu pedia. Então, qual é o trabalho aqui? Se o verbo estiver no passado, a única coisa que você vai pensar é: esse verbo que está no passado combina com ontem ou combina com antigamente? Então, bora pensar aqui, ó. Quando eu digo assim, ontem um balão misterioso apareceu. Ontem esse balão apareceu. Ontem ele acabou derrubado no mar. Agora, se fosse quando criança, vou botar de verde aqui. Quando criança, um balão aparecia. Quando criança, ele aparecia. Quando criança, ele acabava sendo derrubado. Acabava. Então, é simples perceber colocando essas duas palavrinhas. Então, bizu aí, né? No caso, combina com ontem. Se combina com ontem, a gente vai dizer que é que tipo de passado, que tipo de pretérito. É o pretérito perfeito. Se é o pretérito perfeito, a gente vai dizer que o gabarito é letra B, tá? Não tem nenhum problema errar, a hora de errar é essa. Só tem como aprender errando, né? Por isso que eu gosto da participação aqui no chat. Beleza? Então é isso. Bizu aqui você não vai encontrar em nenhum lugar, somente aqui no YouTube, no canal do Isaqueu, do cursinho do Estou Preparado. Então pega esse bizu aí. Combinou com ontem, pretérito perfeito. Combinou com antigamente, pretérito imperfeito. Questão de número 7. Agora a gente vai para o nosso último tópico aí da nossa aula de hoje, que é a parte de sintaxe. Então vamos finalizar com questões de sintaxe. Então, bora lá. Assinale a alternativa que apresenta em destaque um termo oracional com a função de objeto indireto. Com a função de objeto indireto. Enquanto vocês pensam aí, vale lembrar que quando a gente estuda sintaxe, a sintaxe ela divide a oração, que é aquilo que tem verbo, né? Divide a frase
Em partes, a gente tem o que a gente chama de ordem direta. O que é a ordem direta? Sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo e complemento. A gente tem isso daí como sendo a ordem direta, a ordem normal de uma frase. Então, quando eu tenho o complemento de um verbo, esse complemento de um verbo, ele pode ser de duas formas. Esse complemento, ele pode ser com ou sem preposição. Então, se o complemento for sem preposição, se for sem preposição, é o que eu costumo colocar aqui como uma bolinha assim cortada. Essa bolinha cortada, na matemática, é conjunto vazio, né? Essa bolinha cortada é para dizer que não pede preposição. Não pede preposição. Professor, e para que colocar aí um símbolo da matemática no português? Para a matemática ter sentido, né? Brincadeira, eu gosto da matemática, galera. Matemática é importante, né? Porque quando a gente passa no concurso, a gente tem que calcular em quantas parcelas a gente pode pagar um consignado e por aí vai. Então, bora colocar aqui, ó. Se o verbo não pedir preposição, a bolinha cortada, o nome do objeto é objeto direto. Mas se o verbo pedir uma preposição, a gente vai dizer que o objeto é indireto. Muito cuidado, porque quem pede a preposição é o verbo. O verbo pode pedir uma preposição ou o verbo pode não pedir uma preposição. Então, a gente vai ver se o verbo pede a preposição. Analisando aqui essa frase, a gente tem o verbo ter, não é? Os moradores rurais não têm acesso. O verbo ter, eu vou perguntar para o verbo. Quem tem, tem algo. Viram a bolinha cortada aqui? Quem tem, tem algo. Tem o quê? Acesso. Acesso, então, é o nosso objeto direto. É o complemento do verbo. O verbo não pediu preposição. Agora percebam que quem tem acesso a alguma coisa. Quem pediu essa preposição não foi o verbo, foi o nome. Foi o nome que pediu a preposição. Eu não posso ter objeto se o complemento for de um nome, tá? O complemento tem que ser do verbo para ser objeto. Então, aqui não pode ser a letra A. Não pode ser a letra A. Porque o objeto que eu tenho é direto. Beleza. Letra B. A gente tem aqui, ó, além de ser transmitido por via oral, o parasita Toxoplasma é capaz. A gente tem aqui um verbo, que é um verbo de ligação, né? O verbo ser é sempre verbo de ligação. Se você quiser anotar aí, o verbo ser é sempre de ligação. Ele só serve para ligar o sujeito ao que a gente chama de característica do sujeito, predicativo do sujeito, né? Só que você pergunta, quem é capaz de. Quem é capaz de. Eu pergunto para vocês, quem pediu essa preposição foi o verbo? Não, foi a palavrinha capaz, igual aconteceu aqui na letra A, né? Se o nome pedir preposição, não é objeto. Para ser objeto, tem que ser o verbo pedindo. Letra C. Essa constatação revela que o impacto da toxoplasmose ocular não se restringe, a gente tem um verbo, não se restringe. Quem se restringe a alguma coisa. Se restringiu a quê? A qualidade de vida. Opa, quem foi que pediu essa preposição? Agora sim. Quem pediu a preposição foi o verbo. Então, o nosso gabarito fica sendo letra C, né? Letra C de concursado, ganhando mais de 6 mil reais. É o que vocês vão ser aí. Tem que tirar a carteira, viu? Para ter a gratificação de 670 reais. Então, bora lá. Aqui, ó, não pode ser a letra D, porque a gente vai combinar o seguinte: sempre que a gente perguntar como, quando e onde, pessoal, isso daqui é tipo como se fosse convenção de todas as bancas. Todas as bancas cobram. Sempre que você perguntar como, quando e onde, e você encontrar uma resposta, essa resposta a gente vai dar o nome de adjunto adverbial. Se for como, é adjunto adverbial de modo. Se for quando, é adjunto adverbial de tempo. E se for onde, é adjunto adverbial de lugar. Como é que funciona? Você viu um trecho aqui, você tem que estar com isso aqui na cabeça. Você viu um trecho e você pergunta, olha, essa frase responde a perguntinha onde? Onde? Na cidade de Campos. Se respondeu a pergunta, automaticamente precisa analisar nada. Se respondeu aí a pergunta, eu já anoto. Isso daqui, na verdade, é um adjunto adverbial. E se foi a perguntinha onde, é porque é adjunto adverbial de
lugar. Então, não pode ser um objeto indireto, como diz aqui na questão. Tá? E para finalizar, o tratamento da toxoplasmose humana ainda conta... Opa, peraí. O verbo está aqui dentro. Se a gente for analisar essa frase, a gente vai ter o seguinte: isso daqui não é o verbo? Isso daqui é o verbo. O que é que vem antes do verbo? O sujeito. Qual é o sujeito? O tratamento da toxoplasmose humana. Tudo isso daqui é o sujeito. Esse tratamento conta, aí tem o verbo. Quem conta, conta com alguma coisa, né? O objeto indireto é a partir daqui, ó. A partir daqui. O erro foi que ele incluiu o verbo. Não pode incluir o verbo. É sujeito, verbo e complemento. O verbo não conta como objeto, beleza? Só o que está depois dele. Então, o gabarito realmente, letra C. Questão de número 8. No trecho, agora eu quero deixar essa daqui com vocês, enquanto eu bebo uma água. No trecho, Nízia Trindade, ministra da Saúde, afirmou que o garimpo ilegal, que usa mercúrio, um metal tóxico, é a principal causa da crise sanitária. O termo destacado funciona como o quê? E aí? Vamos perguntar aqui a galera do chat. E aí, Josué, Dengoso FPS, Bruno Torres. Josué, o que é isso aí atrás de ti? É uma praia? Josué em estilo praieiro. E aí? Bora lá, galera. Pode ter medo de errar, não. A hora de errar é essa. Errando que a gente aprende, né? Errando que a gente se prepara também, né? Que a gente fica preparado. Então, bora lá. Participação maciça da galera. Bora, galera. E aí? Bruno, bora, Bruno Torres, Josué. Vamos lá, vamos colocar aqui a explicação. A galera está receosa no chat. Quando eu digo assim, ministra da Saúde, é uma explicação sobre quem? É uma explicação sobre Nízia Trindade. Nízia Trindade é a ministra da Saúde. Sempre que a gente tiver uma explicação sobre algo que foi posto antes, explicação sobre algo posto antes, aposto explicativo, né? Então, bora ver aqui. Sempre que a gente tem explicação de algo posto antes, aposto explicativo. Como é que funciona? Se eu digo assim, Mateus Iata, meu nome, Mateus Iata, e aí eu quero explicar quem é Mateus Iata. Mateus Iata, bora colocar aqui de vermelho, professor de português, professor de português. Vou colocar só até a letra T. Professor de português está fazendo uma revisão para um concurso de guarda de Olinda. Percebam que o que está de vermelho é uma explicação sobre algo posto antes. Uma explicação sobre algo posto antes. Acho que está tendo um delay aí, né? Acho que deve estar tendo um delay, por isso que eu vou esperar o delay agora, na próxima. Então, bora lá. Então, isso daqui explica sobre algo posto antes. Então, a gente vai dizer, ó, que explica algo posto antes. Aposto explicativo. No aposto explicativo, uma curiosidade é que o uso das vírgulas é obrigatório. O uso das vírgulas é obrigatório. Então, beleza, nosso gabarito, letra B. Aposto, e se a gente quisesse colocar aqui, ó, explicativo, né? Tem esse nomezinho. Gabarito, letra B. Vamos para a questão de número 9. Em um laudo da Polícia Federal, feito em meados de 2002, constatou que 4 rios da região tinham contaminação por mercúrio. A oração destacada se classifica como... Galera, esse tipo de conteúdo, lá no ensino médio, ensino fundamental, oitava série na minha época, hoje é 9º ano, né? A gente começa a estudar oração subordinada lá na oitava série, 7ª série. Na minha época era assim. Antigamente a gente jurava que isso aqui era um conteúdo assim difícil, oração subordinada substantiva, adjetiva, mas olha o bizuzinho aqui para vocês. Vai ser o seguinte, sempre que a gente tiver um que, ó, aqui não é um que, sempre que a gente tiver um que, a gente vai combinar o seguinte, se der para a gente trocar esse que por qual, quer dizer que esse daqui é um pronome relativo.
quer dizer que ele é um pronome relativo. E se a gente conseguir trocar o que por isso, quer dizer que ele é uma conjunção integrante. Conjunção integrante. Isso daí é em morfologia. A banca pode perguntar isso. Em se tratando de sintaxe, a gente vai combinar o seguinte, para preencher o nosso bizuzinho aí. Deu para trocar por qual é automático. Automático. Você vai marcar que forma uma oração subordinada adjetiva. É automático. Deu para trocar por isso, você vai dizer que, na verdade, agora a oração ela é subordinada substantiva. Substantiva. Então, olha só. Dá certo eu falar o quê? Aqui, um laudo da Polícia Federal constatou o qual ou constatou isso. Dá para trocar por isso, constatou isso. Se deu para trocar por isso, quer dizer que esse que é uma conjunção integrante. E toda a oração aí, deixa eu colocar um marca-texto, e toda a oração que acompanha o que, a gente vai dizer que é uma oração o quê? Ó? Se deu para trocar por isso, oração subordinada substantiva. É automático. É automático. Quando a oração é subordinada substantiva, a gente vai fazer o seguinte para terminar a análise. A gente para de ler aqui no isso. A gente para de ler aí no isso. Aí a gente vai fazer a análise, ó. Um laudo é o quê? Um laudo é o sujeito, um laudo constatou é o verbo, né? Quem constata algo. Olha a bolinha cortada aqui, ó. Quem constata algo. O complemento desse verbo é um objeto direto, então, já que ele não pede preposição. Aí o que a gente vai fazer? A função sintática do isso a gente coloca aqui na frente, ó. Então é oração subordinada substantiva que funciona como um objeto direto. Por isso que ela é o quê? Objetiva direta. Objetiva direta. Então nosso gabarito aí fica sendo letra A, beleza? Deu para entender? Vocês querem que eu repita essa questão? Ó, até aqui é tranquilo. Se deu para trocar por isso, é automático. Oração subordinada substantiva. Depois, ó, quando a oração é substantiva, a gente combina de deixar um tracinho na frente. Esse tracinho é a função sintática, do isso. O tracinho é a função sintática do isso. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui agora? Trocou por isso, oração subordinada substantiva. O que eu vou fazer agora? Analisar a função do isso. Eu vejo que o sujeito é quem? Um laudo constatou isso. É a frase que eu vou analisar. Um laudo constatou isso. Um laudo é o sujeito, constatou é o verbo. Quem constata alguma coisa. Constatou o que? Isso. Isso não é um complemento do verbo, é o complemento do verbo sem a preposição. É o que a gente chama de objeto direto. A função sintática do isso, a gente coloca bem aqui no tracinho que a gente deixa para preencher. Deixa eu fazer assim. A gente coloca bem aqui. Então, tem função de objeto direto. Aí, como é que a gente lê isso? Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Gabarito, então, letra A, tá? Quando a oração é adjetiva, é muito simples. Deixa eu colocar um exemplo. A gente está finalizando, então bora colocar exemplo, né? A gente está finalizando. Quando eu digo assim, ó, essa é a aula que amo. A gente não tem um que aí? Vamos analisar conforme o nosso bizuzinho aqui, ó. Se aparecer um que, eu vou tentar trocar esse que por isso. Tanto por isso quanto por qual. Ah, a pergunta é o seguinte. Pode ser trocado por qualquer um. Mais uma vez, se eu tenho um que, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar trocar por isso, ou por qual. Se der para trocar por isso, eu vou dizer que a oração é substantiva. Se der para trocar por qual, eu vou dizer que a oração é adjetiva. A gente viu na nossa questão um exemplo que dá para trocar por isso. Só vai dar para trocar por um dos dois. Beleza? Então, aqui, ó, quando eu digo essa é a aula que amo, eu tenho o seguinte, essa é a aula a qual amo. Não dá certo falar essa é a aula isso. Essa é a aula isso, não dá certo falar. Então, a gente vai dizer que, nesse caso, deu para trocar por qual. A partir do momento que dá para trocar por qual, é automático. A gente vai dizer que é oração subordinada
substantiva, ou melhor, adjetiva. Oração subordinada adjetiva, porque deu para trocar por qual. E aí, a oração adjetiva é a mais fácil de todas. Por quê? Porque a gente só vai analisar o seguinte: na oração adjetiva, a gente pode ter o que com uma vírgula antes, ou então a gente pode ter o que sem a vírgula antes. Se tiver uma vírgula antes, a gente chama de explicativa. Se não tiver vírgula antes, a gente chama de restritiva. É só isso. Então, aqui, ó, como não tem vírgula no nosso exemplo, o nosso exemplo não tem vírgula, então a gente vai dizer o quê? A gente vai dizer que é restritiva. Pronto, acabamos de estudar aí oração subordinada substantiva e oração subordinada adjetiva em 5 minutos. Não é difícil, é fácil, né? Com certeza é uma questão da prova, é um conteúdo que a banca gosta de cobrar, ela não coloca pegadinha, é tudo muito assim de maneira tranquila, digamos assim. Podemos ir para a nossa penúltima questão, questão de número 10. Para a questão de número 10, a gente vai ter aqui questões de valores semânticos. Questões de valores semânticos. E aí, hoje, eu quero falar de um valor semântico, que é o valor semântico de finalidade. Eu estou sorrindo aqui porque eu lembrei da revisão da PM de Pernambuco, que na revisão de véspera, eu coloquei só uma questão de valor semântico, e foi do para, e foi a que caiu na prova. Igualzinho a revisão. Muita sorte, né? Teve gente que disse que eu tive acesso à prova. Não, não tive. O que são esses valores semânticos, pessoal? São esses 9 aí, tá? A gente tem valor de causa, consequência, comparação, concessão, condição. Hoje a gente vai falar desse daqui, ó, que indica finalidade. O que indica finalidade são apenas 3. Ou é o a fim de, o para ou para quê. Mas cuidado, porque o para, ele só vai indicar finalidade, quando ele puder ser substituído por a fim de. Então, se eu digo assim, ó, eu estudo para ser aprovado, eu estudo a fim de ser aprovado, Agora, se eu digo, eu vou para Recife, é finalidade? Não é, porque eu não digo, eu estudo, ou eu vou a fim de Recife, não dá certo. Então, esse para aí já é direção. Quando é que o para indica finalidade? Quando dá para trocar por a fim de. Lembra que se dá para trocar por a fim de, é finalidade. Finalidade. É o que a gente chama, então, de orações finais, que indicam finalidade. Então, olha só, um acordo para dividir os lucros, um acordo a fim de dividir os lucros. A gente vai dizer, então, que é finalidade. Qual é o nosso gabarito? Letra A. Uma curiosidade é que a gente só tem três tipos de oração subordinada. A gente tem a oração subordinada adjetiva, que é quando a gente consegue trocar por qual. A gente tem a oração substantiva, que é quando a gente consegue trocar por isso. E a gente tem a oração adverbial, que é essa tabelinha, tá? Esses 9 valores semânticos. Aí a adverbial é decoreba, tá? A gente vai ter que memorizar aí sentido de causa, de consequência, de condição. Então, hoje eu apresentei para vocês aqui o sentido de finalidade, que é quando dá para trocar por a fim de, gabarito, letra A. E para a gente finalizar aí a nossa aula, gostando aí demais da participação da galera, muito bem, vamos para cima, vamos ser aprovados em concurso. A melhor coisa da vida é você falar assim, eu sou concursado. É top demais. Bora lá. Então, é justo que muito custe, né, o que muito vale para a nossa vida. Então, essa dedicação aí de vocês é o mínimo que tem que ser feito para conseguir a aprovação. Então, desde já, eu quero parabenizar aqui vocês por estarem aqui dia de domingo, né? Sei que muita gente está o quê? Está de ressaca aí do carnaval, mas vocês não. Vocês estão aí estudando e é assim que deve ser feito. Agora, a nossa última questão é uma questão de valor semântico. O último tópico do edital fala assim, se eu não me engano, é o tópico de número 11. Como eu falei, não são muitos conteúdos. Então, diz assim, significação de palavras. Significação de palavras.
é uma questão que trabalha, é um tipo de questão que vai trabalhar sinônimos, né? Vai pedir para trocar uma palavra por outra que tenha o mesmo sentido, ou sentido contrário, que é o que a gente chama de antônimo, ou sentido parecido, que é o que a gente chama de parônimo. A gente vai trabalhar hoje sinônimos, tá? Então, olha só. Assinale a alternativa cuja palavra substitui corretamente a palavra sublinhada no trecho acima, sem modificar o sentido. Traduzindo, eu quero trocar aí por uma palavra que tenha o sentido igual, por um sinônimo. Muito obrigado aí pelo feedback, Cleverton. Quando eu digo assim, além de achar uma piada, a possibilidade de o balão ser um objeto de espionagem, o cara lá acredita que a acusação faça parte de uma jogada do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E aí, essa jogada é sinônimo de partida, competição, estratégia ou arremesso? Aí essa estava muito fácil, né? A gente tem aqui uma estratégia da psicologia chamada de corredor isotópico. Partida é a mesma coisa de competição, né? E arremesso é um tipo de competição, né? Que você arremessa, por exemplo, alguma coisa para ver qual é o que vai mais longe. A gente tem tanto na letra A, quanto a letra B, quanto a letra D, a mesma coisa, né? Praticamente. Aqui foi utilizado no sentido figurado. Quando eu digo que é uma jogada do presidente, não é porque ele está num jogo, não, é porque é a jogada de estratégia aí, né? Então, gabarito, letra C. Pessoal, se você gostou da aula, já deixa um like aí, tá? Quero parabenizar o Isaac, eu sempre trazendo aulas aí para vocês. E eu quero mostrar aqui para vocês o site. A gente tá aí com 40% off, tá? Você vai colocar lá no Google www.estoupreparado.com. Aproveitem que está com 40% de desconto. Vale a pena, galera. R$ 6.065, tá? Então vai até o dia da prova aí, dia 5/5/2024, beleza? O site é esse. Vi aqui agora que eu coloquei aqui embaixo. Como eu falei para vocês, lá no site também tem um edital de forma dinâmica, de forma lúdica. Eu, inclusive, prefiro hoje em dia analisar edital pelo site do Estou Preparado. Então, mas é isso, galera. Quero parabenizar vocês mais uma vez. Esse daqui é o meu Instagram, tá? Para quem quiser seguir lá, deixar feedback e convidar para o churrasco depois, vocês podem seguir e mandar mensagem. E aqui é o Instagram do nosso cursinho, tá? Melhor cursinho Norte e Nordeste, que melhor trata o aluno, que acompanha o aluno, que traz carga máxima, várias e várias questões. Concurso, você só é aprovado se fizer questão. E o único cursinho que traz essa quantidade de questões é o Estou Preparado, tá? Então, quero deixar meu muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Mantenham-se assíduos aí na preparação, tá? E lembre-se que todo e qualquer sonho é uma possibilidade de sucesso. Basta que você, o quê? Se dedique, beleza? Então é isso, grande abraço, bons estudos e até uma próxima oportunidade. Valeu!